paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, que vos fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Matias Queiroz. Estou vindo aqui nesta noite vos trazer uma palavra de bênção, uma palavra de despertamento para a sua vida. Amém? Uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de edificação para a sua vida. Amém? Eu quero trazer esta mensagem de hoje com o tema Mortos em Pecados. Anote aí o tema de hoje no seu caderno. Mortos em Pecados. E você, se você quiser, anote esse tema no seu caderno e anote os livros que eu vou citar aqui e os capítulos e os versículos. Amém? Tudo que eu vou falar aqui tem base bíblica. Amém? Tem base bíblica. E você vai anotar os livros, os capítulos, os versículos. Amém? O tema de hoje é Mortos em Pecados. Já quero aproveitar para pedir para vocês compartilharem esta live o máximo que vocês puderem. Convide as pessoas para estarem conosco aqui acompanhando essa live. E também, após a mensagem, eu estarei orando por curas, por libertação de toda a sua casa, toda a sua família, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu fazer aqui uma oração primeiro, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Senhor, estou aqui nessa live para trazer a Tua palavra para aqueles que estão precisando ouvir. Fala conosco, Pai. Que haja libertação, que haja arrependimento, que haja salvação. Pai, não estamos aqui para fazer a vontade do homem, mas sim a Tua vontade. Esteja na frente, Pai, dessa mensagem, dessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, o livro que nós iremos ler para dar início se encontra no livro de Provérbio, se quiser já anotar, Provérbio, capítulo 21 e o versículo 16. Provérbio, capítulo 21, versículo 16. Só lembrando, o tema de hoje é Mortos em Pecados. Após a mensagem, estarei orando por todos os enfermos e por libertação. E me ajude a compartilhar essa live para as pessoas também receberem a bênção. Nos diz assim, a palavra de Deus. Provérbio 21, versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do Senhor, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Vou falar mais uma vez, vou repetir. Se quiser anotar, Provérbio 21, versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Glórias a Deus. Aqui já está bem explicado, mas mesmo assim eu vou dar a minha explicação para que vocês possam compreender melhor.
Quando a Bíblia diz que o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará, Deus está dizendo: o homem que anda desviado de Jesus, o homem que se desviou do caminho de Jesus, o homem ou a mulher que não quer saber de Jesus, porque somente Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, o homem que anda desviado, o que é desviado? É afastado. O homem que não quer saber de Jesus. O homem que não quer saber do caminho de Jesus, porque Jesus, ele é o próprio entendimento. Quer ver? Observe aí, ó. O homem que anda desviado do caminho do entendimento. Quem é esse caminho? Quem é esse entendimento? Claro que é Jesus. Claro que é o Senhor Jesus Cristo. Então, todo homem, toda mulher que anda desviado do caminho do entendimento, que anda desviado do caminho verdadeiro, do caminho que leva à salvação, à vida eterna, do caminho de Jesus, porque ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Francivaldo Pestana, pastor amado, muito obrigado, pastor Francivaldo, você é uma bênção na minha vida, Deus abençoe. Marinho também está presente, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Faz teu nome, Francivaldo. Amém? Então, aqui diz, ó, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, já sabemos que é Jesus. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, ele está desviado do verdadeiro caminho, da verdadeira sabedoria. Porque a própria palavra diz em Provérbio que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando não há temor ao Senhor, a pessoa está desviada do caminho do entendimento. Ou seja, ele procura andar em outros caminhos tortuosos, em outros caminhos longos. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho e que leva à perdição. E são muitos que entram por esta porta, a porta larga, o caminho largo. Mas estreita é a porta, apertado é o caminho, mas que traz a vida eterna. Então, quando a Bíblia diz o homem que anda desviado do caminho do entendimento, ou seja, é do caminho de Jesus. Aí diz, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Quando a Bíblia diz, eu quero que vocês anotem aí, se vocês se interessarem. Se não, deixa passar. Anote o tema, mortos em pecados. Anote o livro, o capítulo e o versículo para você meditar em casa. Quando a Bíblia diz, na congregação dos mortos repousará, a palavra congregação significa reunião, assembleia, reunião. Diz na congregação, ou seja, em um lugar cheio de gente, milhões de pessoas, na congregação dos mortos, repousará. O que ele quer dizer com isso? Agora eu vou explicar melhor. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, ou seja, do caminho de Jesus. Aí ele fala,
na congregação dos mortos repousará. Que congregação é essa? Todos que abandonam Jesus, já existe uma congregação aguardando eles para suas eternidades. Essa congregação chama-se inferno. Anote aí. Congregação dos mortos repousará significa inferno. Todos que largam Jesus, todos que zombam de Jesus, no futuro vão todos congregar na congregação dos mortos, ou seja, nas profundezas do inferno, porque já estão mortos em pecados. E se não se arrependerem, irão passar a sua eternidade no fogo eterno do inferno. Amém? Vamos para mais versículo da Bíblia. Vamos para mais versículo da palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Versículo 22. 22. Vamos ver do 18 em diante. Do 18 ao 22. Mateus, anote aí no seu caderno. Para você depois pesquisar na Bíblia e ver que tudo quanto eu estou aqui falando é baseado, tem base bíblica para isso. Tá bom? Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22. Vamos ler. Quando Jesus viu ao seu redor, olha só, quando Jesus viu ao seu redor uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Continuando. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Acabou de morrer o pai dele. Ele disse: Deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me, segue-me, e deixa para os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Glórias ao Senhor Jesus. Observe uma coisa, que aquele jovem, aquele discípulo iniciante, queria enterrar o seu pai. Não que Jesus seja contra você fazer o velório do seu pai, não, Senhor. Só que temos que compreender a palavra. Jesus está ali nos ensinando a colocar Deus em primeiro lugar. Amém? O rapaz estava iniciando, não diz o nome aqui, como discípulo. Ele queria seguir Jesus, mas chegou: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus disse, olha a resposta de Jesus: segue-me, segue-me, e deixa para os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aí você fica assim: meu Deus, como é que é isso? Como é que esse negócio deixa que os mortos
sepultem os seus próprios mortos. Como pode ser isso? Eu vou lhe explicar agora. Anote isso aí. Anote o capítulo, o livro, o versículo. Quando Jesus disse, segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, Jesus estava dizendo, tu que quer ser meu discípulo, que quer fazer a minha vontade, segue-me, porque eu tenho vida e vida com abundância para te dar. Eu tenho vida eterna para te dar. Eu tenho unção para te dar. Eu tenho o Espírito Santo para te dar. Mas é preciso tu olhar para frente. É preciso tu me seguir. É preciso tu me obedecer. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Segue-me, que eu tenho vida eterna para ti. Deixa. Esse que é o mais complicado, que muitos até hoje não compreendem. Deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Vou lhe explicar. Por isso que o tema da mensagem de hoje é mortos em pecados. O que Jesus quis dizer com isso? Deixa que os que estão lá com o homem que morreu fisicamente, e os que estão lá para enterrar ele, eles pensam que estão vivos, mas estão vivos somente as suas matérias. Porém, eles estão mortos espiritualmente falando, porque vivem em pecados, vivem na prática do pecado, não se arrependem, não buscam a minha face e nem têm prazer de me buscar. Eles têm prazer, eles se deleitam nos seus prazeres pecaminosos. Eles têm prazer nos seus pecados, nos seus atos imorais, nos seus atos pecaminosos. É isso que eles têm prazer. Eles pensam que estão mortos. Eles vão enterrar um cadáver. Eles pensam que aquele homem morreu, é só o homem que morreu. Mas eles também estão mortos em pecados. Porque não tem Jesus. Ou seja, Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Ou seja, deixa que essas pessoas que pensam que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente, deixa que eles enterrem os mortos dele. Porque eles também já estão mortos em pecados. É morto enterrando um cadáver. São mortos enterrando quem já morreu fisicamente. Eles estão vivos fisicamente, mas estão mortos na alma, porque estão na prática do pecado. E todos que vivem na prática da imoralidade sexual, vivem na prática da bebedeira, vivem na prática da prostituição, do adultério, de todo tipo de pecado, já estão mortos nas suas almas. Já estão sepultados nas suas almas por causa da prática do pecado. E se não houver arrependimento de todo o coração, os seus finais é no fogo do inferno para todo o sempre. Amém? Anote aí. Anote aí. Eu comecei a ler essa palavra
esse tema no livro de Provérbios 21, versículo 16. Anote no seu caderno. Agora estou lendo em Mateus, capítulo 8, versículo 18 ao 22. Anote aí no seu caderno. Tá bom? Glória ao Senhor Jesus. Até a pastora Edneia já está me assistindo aqui também, ao vivo. A minha cunhada Neia Sá está me acompanhando, está me assistindo. Deus te abençoe, minha cunhada, em nome de Jesus. O outro livro que nós iremos ler, anote aí no seu caderno. Lucas, capítulo 15, versículo 32. Lucas 15, versículo 32. Amém? 32. Vamos ver aqui, ó. Vamos ler desde o versículo 11, que é para a gente compreender bem a mensagem, tá bom? Lucas 15, versículo 11, Lucas 15, versículo 11, até o 32. Amém? Vamos lá. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Isso aqui é a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. Isso aqui eram crentes. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou, amém? Desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Glórias a Deus. Amém? Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual o mandou para os seus campos cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, ele direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, abraçou-o e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegremos-nos. Pois este meu filho olha aqui, ó. Pois este meu filho estava morto. Observe o que diz aqui. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou por perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai mandou matar bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu: ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glórias a Deus. Observe uma coisa, que este homem aqui da parábola, ele tinha 2 filhos. O mais velho chegou até o pai e disse: pai, me dá minha herança. Aliás, o mais novo, me dá minha herança, que eu mereço. O pai pegou, deu a herança dele, e ele, com toda a sua herança, pegou as suas coisas e foi embora. Abraçou o pai e foi embora. E foi para uma terra de longe, pegou toda a sua herança, gastou na prostituição, no adultério, na bebedeira, na fornicação, em jogos, em tudo que agrada a carne, mas destrói a alma. Passou-se um tempo, houve uma peste na terra, uma fome. Só que esse jovem tinha acabado todo o seu dinheiro, todos os seus bens que o seu pai deu. E diz a palavra de Deus que esse jovem queria pelo menos trabalhar no meio dos porcos para cuidar dos porcos. E desejava alimentar das migalhas que eram dos porcos. Aí, morrendo de fome, ele começou a botar a mão na cabeça e ver a besteira que ele fez. E ver as consequências do pecado. As consequências de abandonar Jesus.
ele começou a dizer: os empregados do meu pai têm do bom e do melhor. E eu, que sou filho, estou aqui comendo as migalhas que os porcos comem. Eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno que me chame de teu filho. Diz a palavra de Deus que esse homem voltou. De longe, o pai dele viu se aproximar um jovem, todo sujo, todo lamaçal, todo mundo. Porque é assim que a pessoa fica. Todos que abandonam a verdade, todos que abandonam Jesus, ficam sujos, imundos nas suas almas. Todo tipo de pecado ele passa a praticar. Volta a se lambuzar no pecado. É como diz a palavra de Deus: aquele que conheceu a verdade, foi lavado com a palavra, se desvia, é como o cachorro que volta ao seu próprio vômito. É como a porca lavada que voltou a se lambuzar no pecado. A pessoa volta a comer o vômito, volta a comer as comidas desse mundo que o mundo oferece. Volta a se lambuzando no lamaçal de pecado. Quando o pai viu esse jovem de longe, o pai reconheceu que era o filho dele. O pai sentiu íntima compaixão do seu filho e correu ao encontro dele e abraçou o seu filho. Ele gritou: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno que me chame de teu filho. O pai não quis saber mais disso. O pai: não, você é meu filho. Você é meu filho. Você sabe quem é esse pai? Esse pai é Deus. Deus fica triste quando seus filhos se desviam do caminho dele. Deus fica triste quando um das suas ovelhas se desviam. Deus deixa as 99 por causa de uma ovelha e vai buscar a ovelha perdida. Quando uma ovelha se desvia de Jesus, entristece o coração dele. Esse pai é Deus. Quando Deus viu o seu filho voltar, a primeira coisa que houve, festa. Muita festa. Mandou matar o maior bezerro, bem gordo. E fez uma festa, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa nos céus. Quando esse jovem se aproximou de Jesus, chorou, se arrependeu e disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno que me chame de teu filho. O pai, chorando, disse: não, tu é meu filho. Primeira coisa que o pai disse: mate o maior bezerro, bem gordo. Bora festejar. É alegria. Segunda coisa que o pai disse: vista nele a melhor veste. Ponha um anel nele, um anel de honra. E calce ele com a sandália linda nos pés dele. 3 símbolos espirituais.
Quando ele pecou, as vestes espirituais saíram dele. Essas vestes chama-se Espírito Santo, saiu dele. E ele se vestiu da nova veste do pecado e foi se lambuzar no pecado. O pai disse, agora ele se arrependeu, traga a melhor veste. A melhor veste é as vestes brancas, é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Segundo, quando ele se desviou de Deus, desviou de Jesus e foi para o pecado, ele quebrou isso aqui, ó. A sua aliança eterna com Deus. Quando ele largou Deus e voltou para o pecado, ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus, de ser fiel até a morte. Quando o pai viu ele voltando, se arrependeu, o pai disse, pegue o melhor anel e coloque no dedo dele. Ou seja, Deus está dizendo, agora ele está restaurando a sua aliança comigo. Ele voltou a ter aliança comigo. Terceiro, quando ele se desviou do caminho do Senhor, ele tirou a sandália e começou a andar descalço no lamaçal do pecado. Porque tudo que pertencia a Deus foi arrancado. Porque o diabo arranca tudo que é de dentro da tua vida. E o diabo quer você despido para ele. Para se lambuzar de corpo e alma. Quando Deus viu ele voltando, Deus disse, calce ele com a melhor sandália. Sabe que sandália é essa? É o que está lá em Provérbios 6. A sandália do Evangelho da Paz. Calce ele de volta com essa sandália. Porque esse meu filho estava morto, estava perdido e foi achado. Estava morto em pecado e reviveu. Por isso, merece ter uma grande festa, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Aquele que estava morto em pecado reviveu de volta para a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz em João 10:10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glórias a Deus. Quem vive na prática do pecado está morto em pecado, que é o tema de hoje. Glórias a Deus. Vamos ler agora no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5. Amém? Vão anotando aí, viu? Anote os livros, os capítulos, versículos. Efésios 5, versículo 14. Olha o que diz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vou repetir. Anote. Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
Observe o que diz a palavra de Deus. Tu ouviu bem? O que Deus está querendo dizer com essa palavra? Observe. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta. Quando você quer sair cedo para trabalhar, para não perder o horário, você faz o quê? Você põe despertador para despertar 4 da manhã ou 3 horas. Quando dá 3 horas, o despertador toca e vai fazer o quê? Tu vai se despertar, tomar um banho, se aprontar para não perder a rota, não é isso? Mas aqui é um despertamento espiritual para nossas vidas, para que nós também não possamos perder a nossa salvação. Aqui você vê Deus dizendo: desperta, ó tu que dormes. O que quer dizer isso? A pessoa está dormindo com o sono da indolência. A pessoa pensa que está em paz com Deus, mas não está. Ela pode até se agradar com o evangelho. Ela pode até gostar de ouvir a palavra, mas ainda não tomou uma posição. Não se arrependeu dos pecados dela. Ela já ouviu pregação, já frequentou a igreja, já foi para a igreja, mas até agora não tomou uma posição na vida dela. Ela está somente ouvindo a palavra, mas não tomou posição. E às vezes são pessoas que já até aceitaram a Jesus, mas ainda precisam despertar. Porque suas vidas estão numa corda bamba, elas estão em cima do muro. Elas estão na igreja, aceitaram Jesus, até participam na Santa Ceia, mas ainda precisa despertar. O pecado ainda rodeia o coração dela. A prostituição ainda rodeia o coração dela. A bebedeira ainda rodeia. A mentira, a fofoca, tudo que não presta ainda rodeia. Ou seja, Deus está dizendo: desperta, ó tu que dormes. Esse dorme é na alma. O corpo físico está em pé, mas a alma está dormindo. A alma está sem vida. A alma está ficando sem Jesus. E Jesus diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te. Olha o que diz: levanta-te dentre os mortos. Ou seja, a pessoa já está no meio dos mortos. A pessoa já se encontra no vale de ossos secos. A pessoa já está, bem dizer, morta. A pessoa se encontra morta dentro da igreja. E não percebem isso. Não tem mais prazer de buscar a Deus. Não tem mais prazer de orar. Não tem mais prazer de ler a Bíblia. Não tem mais prazer de participar de oração. Não tem prazer mais de nada em relação às coisas de Deus. Ou seja, está morta. E precisa se despertar antes que seja tarde demais. E Jesus diz: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus está dizendo: sai desta vida de pecado, larga esta podridão de pecado, larga essa podridão de fofoca, de mentira, de calúnia. Larga tudo isso que não agrada ao Senhor. Sai dessa sepultura espiritual que o diabo te afundou, que o diabo está te colocando, que pode te levar para o fogo do inferno para viver para sempre lá queimando. Sai dessa sepultura e Cristo vai iluminar a tua alma. Cristo vai esclarecer para ti o caminho verdadeiro. Mas é preciso você se despertar,
É preciso você tomar uma posição na sua vida e querer mudar. Amém? Jesus não pode fazer nada com alguém que não se interessa pela sua própria salvação. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui agora. Por isso que o tema da mensagem de hoje é mortos em pecados. Amém? E para encerrar, tinha mais versículos, só que é muito, não vai dar para passar tudo aqui não. Vou passar já pulei. Vamos para Apocalipse, capítulo 3. Amém? Capítulo 3. Agora isso aqui é para os pastores, para os pregadores, para os ministros de Deus. Carta à igreja de Sardes. Até nós que somos pastores, apóstolo, bispo, se não andar como Deus quer, todos queimarão no fogo do inferno. Fica sabendo disso. Até o pastor, até bispo, até apóstolo. Ah, eu sou pastor, vou para o céu, vou cair em pecado, eu vou para o céu. Você que vai mesmo, se não se arrepender. Esses pastores adúlteros, que são pegos no fraga aí, no motel com as amantes, se não se arrepender, meu irmão, vão todos queimar no fogo do inferno. Olha aqui, ó. Carta à igreja de Sardes. Capítulo 3, veja aí, ó. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes, obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, ou seja, a sua alma. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem que eu estou pregando aqui é mortos em pecado. Isso aqui é para todo mundo. Não é só para membresia, não é só para membros da igreja, pessoas em geral. É para cima do altar, é para baixo, é para pastores, é para todos. Quem não quiser prestar, vão todos queimar no fogo do inferno. O tempo de se arrepender é agora, não é amanhã. Observe uma coisa, Jesus continua. Jesus começa bem assim: ao anjo da igreja de Sardes. O anjo da igreja é o pastor. O anjo da igreja é o pastor. Escreve
Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás mortos. Ou seja, pastores que fizeram os seus nomes são reconhecidos no Brasil todo e nos 4 cantos da terra são reconhecidos como grandes homens de Deus, grandes homens do Senhor. Fizeram o que? O seu nome. Nos cartazes, conhece eles, maiores pregadores do mundo. Mas, porém, Jesus diz, tu tem nome de quem vive. Tu é visto como um homem que vive, porque tu prega bonito, tu fala bonito, tu é elegante, tu se expressa bem, tu fala bem língua estranha, e as pessoas olham para ti como semideus. E dizem, esse pastor é muito abençoado. Essa pastora é uma mulher de Deus. Esse pastor é um homem de Deus. Tu tem fama de que tu está vivo, de que vives. Quando Jesus disse isso, Jesus quer dizer, tu tem fama que tu estás em paz com Deus. Tu tem fama de que tu está vivo na presença do Senhor Jesus Cristo. Tu está cheio do Espírito Santo. Mas Jesus disse, porém, tu estás morto. Tem teologia, sabe pregar lindamente, conhece muito versículo por versículo, prega com eloquência linda, mas porém a alma está em trevas, a alma está sem Deus, a alma está sem Jesus. Por que está morto? Porque ninguém sabe o que você faz nas caladas da noite, em hotéis por aí, com as amantes, na prostituição, e a sua esposa lhe aguardando em casa, os seus filhos lhe aguardando em casa, e você, pastor, na safadeza, na servenguice. Muitos pastores estão sendo pegos, estão sendo desmascarados. Vivem na safadeza, vivem na prostituição e estão em cima dos altares. E ainda querem abençoar o povo. Abençoar de quê? Eu só posso abençoar alguém se eu estiver debaixo da obediência de Deus. Na obediência na prática da palavra. Porque o que sai pelas minhas mãos é o que está em mim. Se eu obedeço a Deus, eu estou vivo. Se eu obedeço a palavra, eu estou vivo. Se eu pratico a palavra, eu estou vivo. Então, quando eu botar minha mão na pessoa, o Deus que é o Deus dos vivos, vai passar pela minha mão a sua unção e a pessoa vai ser abençoada. Mas, porém, se eu estou morto, se eu estou em pecado, quem vive em pecado está morto. Quem que está em mim agora? Não é Deus. É Satanás. E quando eu estender minhas mãos para abençoar, eu posso profetizar para fazer um bocado de coisa. O que vai passar pela minha mão é a maldição do demônio da prostituição, do demônio do adultério. É por isso que eu digo sempre, não deixem qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Porque o que estiver nela passa para ti. Muitos têm fama de que vivem.
Mas Deus está passando a faxina em muitas igrejas. Muitos pastores envolvidos em escândalo por cima de escândalo. Jesus já está desmascarando muitos pastores e vai desmascarar muito mais. Eu agradeço muito a Deus por isso. Continuando, ao anjo da igreja de Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Ó, Deus conhece tudo que o pastor faz. Tudo. O pastor está na palma da mão de Deus. E sabe tudo que o pastor anda fazendo. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vive. O nome, para todo mundo, o nome dele é de avivalista. Homem de Deus, mas está em pecado, está morto. Mas estás morto. Ser vigilante. Vigia. Busca Deus. E confirma o restante que estava para morrer. Fale para a membresia. Fale para os outros pastores que estavam para morrer também por causa do pecado. Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Jesus dizendo, as tuas obras não estão perfeitas diante do meu Pai, do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouvistes. Obedeça-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Se não se arrepender os pastores que estão em pecados, as pastoras que vivem em pecado, pastoras que vão para um motel com amante e são casadas. Se não se arrepender, o Senhor diz, eu venho contra ti como ladrão. E não saberás a que hora virei contra ti. Isso aqui, ó. Isso aqui. Mas se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. E não saberás a que horas sobre ti virei. Ou seja, Jesus está dizendo, se tu não se arrepender, pastor, eu vou te visitar. Vou vir até ti como ladrão. Vou te matar. E tu vai para o inferno. Jesus disse, a palavra do Senhor diz, produzir frutos dignos de arrependimento perante o nosso Deus. O machado já está posto à raiz das árvores. As árvores somos nós. O machado já está posto à raiz das árvores, e será cortada e lançada para queimar. Sabe quem são as árvores? Somos nós. Sabe quem é a raiz? É a nossa alma, é o fôlego de vida. Sabe quem é o machado? É a mão de Deus. Deus irá nos matar, tirar a nossa alma e lançar no fogo do inferno para ser queimado. Então, meus amados irmãos, esta palavra é para você, é para mim, é para os pastores, é para os ministros do Evangelho, para os levitas, para todos, para os bispos, para os apóstolos, para todos, para a membresia, para todos que desejam morar no céu. Muitos já estão mortos em pecados, mas se houver arrependimento de todo o coração, Deus irá perdoar, Deus irá salvar, libertar e salvar, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Esta é a palavra a qual Deus colocou no meu coração, e creio que Deus falou contigo. Me ajude a compartilhar essa live. Amém? Agora, nesse momento, eu vou orar por você que está enfermo, por você que está com enfermidade, ou está sofrendo ataque demoníaco, obra de macumbaria. Creio que Deus vai te libertar, vai te curar. Amém? Faça bem assim com as suas mãos, onde você estiver.
E quem gostou da mensagem, escreva aí. Eu gostei, pastor. Amém? Escreva aí. Eu gostei. Escreva, dê sua opinião aí. Amém? Vamos orar? Faça sua mão assim, ó. Abra sua mão assim. Pai, em nome do Senhor Jesus, acabei, Pai, nesse momento de ministrar a tua palavra como o Senhor mandou. Agora eu te peço que o Senhor derrame a unção da cura na palma da mão dessa pessoa. Para a tua honra e para a tua glória, Pai, manifesta o teu poder neste momento, em nome do Senhor Jesus. Põe a mão, meus irmãos, em cima da sua cabeça agora, ou no seu peito, aonde você quiser. Agora vai acontecer o milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, grande e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, estenda as tuas mãos, ó Pai, sobre essa pessoa que colocou agora a mão ungida em cima da cabeça. Senhor, transmite da mão dessa pessoa a tua unção consumidora, que a tua unção consuma todo o mal, toda obra das trevas, toda macumbaria, toda inveja, toda doença, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se houver cometido algum pecado, seja perdoado em nome de Jesus. Toca nessa pessoa agora, Pai, o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Meu Deus, que a unção, a palavra diz que a unção quebra todo o jugo do diabo. Que nesse momento seja quebrada todo o jugo do diabo, do alto da cabeça até a ponta dos pés, aonde houver doença no pulmão, no coração, no fígado, no rins, em qualquer lugar do corpo. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, para a honra de Deus Pai, que esse mal largue o corpo dessa pessoa, que esse demônio desça para o inferno, que esse mal nunca mais volte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus e em nome de Jesus. Que assim seja, para a honra e para a glória do nome do Deus que fez os céus e a terra e de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém e amém. Receba a sua cura, receba a sua libertação, em nome de Jesus. Eu talvez, falta repetir, se arrependa dos seus pecados, volte para Jesus, leve a sério a sua vida com Deus, procure uma igreja e procure fazer a vontade do Senhor, amém? Ajude, compartilhe essa live aí, para quantas pessoas você puder. Fique na paz, na santa paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe.